estamos celebrando esse momento importante da ascensão do Senhor, momento da ascensão de Jesus. É importante você perceber como se dá esse tempo de Jesus. Alguns evangelistas falam de um tempo e de um sopro do Espírito que acontece no próprio dia da ressurreição. Mas existe uma outra tradição, e é desta que estamos falando, que remonta aos Atos dos Apóstolos. O primeiro texto que nós ouvimos, a primeira leitura, diz assim: Lucas está tratando de algo muito particular. Jesus ressuscitou. Por 40 dias, portanto, se contarmos do dia da ressurreição até a ascensão do Senhor, se dará 40 dias. Para Pentecostes mais 10, 50. Por isso, aqui estão os elementos de um anúncio do Evangelho. E eu diria que nós temos esta missão evangelizadora, que nós somos chamados. Mas vamos voltar ao texto. Jesus, primeiro, aparece com um propósito. A primeira parte da Páscoa. O propósito, as aparições são para confirmar: estou vivo. Depois, e segundo os Atos dos Apóstolos, essas aparições, no começo mais intensa, depois nos sinais do ressuscitado, já dizendo assim, na eficácia, na igreja nascente, nos primeiros 40 dias. Mas aquilo que Jesus também disse: o que veio do Pai, volta ao Pai. E portanto, Jesus voltou para junto do Pai. Nesse voltar para junto do Pai, poderia se perguntar: tudo está terminado? Se alguém disser não, está errado. Porque lembre-se, na cruz de Jesus, a última palavra, uma das últimas palavras: tudo está consumado. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Então Jesus realizou plenamente tudo a que lhe foi proposto? Sim. Jesus deixou alguma coisa sem fazer? Não senti firmeza. De duas uma, vocês estão entendendo tudo ou eu estou falando grego? Espero que esteja entendendo. Jesus, em alguma coisa, deixou algo por fazer? Não. Jesus foi literalmente o enviado do Pai? Sim. Não. Oh Jesus, misericórdia. Está vendo a dificuldade? Como é que o povo de novo dessas coisas em novela, como é que vê meu Deus do céu? Ainda bem que tem certas perguntas que Deus não nos faz, né? Ele dá de graça. Porque se a gente fosse responder a Deus a tudo que Ele pede, não sei como é que ficaria. Bom, isso é o que temos para hoje. Jesus, segundo os Atos dos Apóstolos, e segundo o princípio de Lucas, porque quem escreve os Atos dos Apóstolos é São Lucas, Jesus começou sua vida pública na Galileia. A Terra Santa é dividida em 3 elementos, diria 3 regiões: Galileia, Samaria e Judeia. Galileia
é onde está presente o mar da Galileia, Nazaré, Cafarnaum, e é uma região mais pobre. Depois vem a Samaria, daqueles que eram tidos por impuro, e depois a Judéia, onde está Jerusalém. Jesus sofreu bullying, tanto que Natanael diz: e de Nazaré pode vir algo de bom? Porque não era imaginável vir de lá, e foi de lá que veio o Salvador. Para Lucas e para a igreja, Jesus faz o início da sua vida pública e o término de sua missão na Galileia. Com que propósito? Dizer que são os mais pobres, são os menos favorecidos, que estão mais abertos à graça de Deus. Primeiro ponto. Segundo, os apóstolos tiveram 40 dias para sentir a presença de Jesus ressuscitado, mas não por todo o sempre. Após 40 dias, amando de Jesus, eles se dirigiram a Galileia, a um lugar determinado por Jesus. Pasmem, o Evangelho diz que os 11 discípulos foram para a Galileia, a um monte que Jesus lhes havia indicado. Nós sabemos que é o Monte Tabor, na Galileia. Estando lá, viram Jesus. Olha que algo estranho, no mínimo. Jesus, depois de 40 dias, de várias aparições, confirmando-os na fé, nessa narrativa, ainda não recebendo o Espírito Santo. Vamos seguir essa linha. A outra linha foi no dia. Eles ainda iam ser batizados no Espírito. Disse o texto: se prostraram diante de Jesus. Ainda assim, alguns duvidavam. Aqui existe uma questão. Jesus podia querer adiar o momento, mas não. Jesus sabia que alguns que estavam prostrados estavam duvidando se Ele era o Senhor, mas mesmo assim, continuou o processo. Que processo, padre? Não entendi. Jesus não ficou ali esperando que a certeza de que todos e cada um dos 11 estivessem plenamente convencidos da sua ressurreição. Ele fez plenamente a sua parte, mas aquilo que cabia ao apóstolo, a pessoa, ele sabia: no tempo certo derramarão a vida por mim. Eu acho impressionante esses detalhes, mesmo porque será o Espírito Santo que os irá plenamente confirmar. Eu estou abrindo leques aqui perigosos, desafiadores para nós. Filhos, o Senhor sabe que eu tenho minhas incertezas. Ele sabe que nós temos muitas perguntas. Ele sabe que nós não estamos 100% convencidos. Mas mesmo assim, Ele acredita. Ele sabia que os 11 estavam de joelhos, mas sabia que haviam que alguns não. Ele não hesitou. Disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mesmo vocês que não estão crendo, mesmo vocês que tiveram tantos sinais, Padre Reginaldo, Antônio, Maria José, Cristina, que todos,
eu lhes digo: ide fazei discípulos meus todos os povos. Mas Senhor, vão. Mas eu e minhas dúvidas, vão fazer discípulos meus, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo o que lhes ordenei. A primeira leitura, Jesus disse, perguntaram: Senhor, é agora que vais restaurar Israel? Jesus respondeu: não vos cabe saber o tempo e os momentos que o Pai determinou com a própria autoridade, mas recebereis o poder do Espírito Santo, que descerá sobre vós, para serdes minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria e até os confins do mundo. Jesus fez a sua parte e garantiu sua assistência. Eu estarei convosco com vocês até o fim do mundo, mas o Espírito Santo vos confirmará. E se dentre vocês tiver alguém que ainda tem dúvida, vão. Com o tempo, no seu tempo, na ação do Espírito, ficarão maduros o suficiente. E todos deram a vida por Jesus. A ascensão do Senhor é um completar, tudo está consumado, e bem feito, eu volto para o Pai. Façam a sua parte. Eu diria que, se no Êxodo capítulo 2 é a sarça ardente se repete no Monte Tabor. Vão, eu estarei convosco. Vão, até o fim dos tempos. E o Espírito Santo lhes dará autoridade, lhes dará competência, lhes dará a capacitação. Mas não esqueçam, batizem. Aqui começam alguns pontos. Não quero ser moralista, mas fiel à palavra. É importante o batismo na Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, faz parte do nosso cristianismo, está dentro da nossa missão. Isso começa dentro de casa, fazer discípulos do Senhor. Volto a dizer, não sei se na vida chegaremos a 100% de certezas, mas não precisa, 51% já é mais que suficiente. Deus faz a sua parte, ainda mais, ensinai as pessoas a observar, é um gesto, é uma obra de caridade inclusive, ensinar o outro a fazer o bem, ensinar o que é correto ao outro, a observar a palavra de Deus. Queridos filhos, esse envio não aconteceu, ele acontece. A ascensão do Senhor é o meu envio. Talvez eu não seja aquele que está plenamente convencido de tudo. Talvez você está dizendo: mas tudo isso que o Senhor me diz, Padre, eu não me sinto capacitado, eu não me sinto pronto para ir evangelizar. Está duvidando do Espírito Santo? Você, batizado na Trindade, está desacreditando da graça do Espírito Santo? Está desacreditando de Jesus que diz: eu estarei convosco? Vão, e vão aonde ainda não foram. Na Judeia, ele estava na Galileia. Judeia significava Jerusalém, lugar onde Jesus morreu. Vão lá, onde eu fui morto. Na Samaria, onde Jesus entrou poucas vezes, e para os judeus era um lugar impuro. Onde o Senhor está nos enviando hoje? Eu diria que aqui seria a Galileia. Eu vejo as nossas igrejas como a Galileia. Toda igreja, nas quatro paredes eu vejo a Galileia. Mas e cadê a Judeia?
Cadê o centro político? Cadê os lugares aonde matam o Senhor? Matando o pobre, matando o indigente. Onde se decide? Na Samaria, os lugares impuros. Por que nós nos damos por vencidos ou satisfeitos se nós não saímos nem da nossa Galileia? Na Galileia é fácil, terra de Jesus, terra de Maria, terra dos apóstolos. Sai da tua Galileia, vamos para a Judéia, vamos aonde os crucifixos são tirados e um Deus a religião não é vivida. Vamos para a Samaria de hoje, onde na nossa concepção é tido como impuro. Vamos aos confins do mundo, cristãos. O Senhor não aceita menos, não existe menos para Jesus, ou é tudo ou é nada. Por isso, chamamos hoje, Ascensão do Senhor, o Dia Mundial das Comunicações Sociais. Aí o padre está puxando a sardinha para o seu prato. Não estou, isso é mundial, fica onde você está. Eu estou falando de uma Galileia que eu vou por uma televisão, comunicação social, pela internet, pelos Facebook, pelo WhatsApp, para entrar em lugares, sem ter que pedir licença ao síndico, sem ter que marcar hora, entrar no seio da família, quando alguém está se matando, quando alguém está se drogando, quando alguém está num bar, como nunca vou esquecer, um bar que eu entrei em São Paulo, para tomar um pingado, e estava lá, acompanhando, TV Evangelizar, ir onde a gente não consegue ir. Aí vem o Dia Mundial da Comunicação, e não pense, por mais que seja um desafio, que aqueles que vivem do Ibope para o Ibope, a qualquer custo o farão. O Papa nos pede, não tenhas medo, eu estou contigo. E palavras fortes, comunicar esperança. Meus irmãos, eu não aguento mais ouvir notícia, é sempre a mesma ladainha, e não, o que é pior, não forma a tua consciência, a minha não forma. É o sangue pelo sangue, você não tem uma reflexão, raramente se tem. O Papa está pedindo, e eu acredito no papel das TVs católicas todas, e de modo particular essa que Deus me colocou para cuidar, comunicar esperança, confiança nos dias de hoje. As nossas crianças, elas precisam de esperança e confiança, precisa esperança de que elas crescerão e um Brasil será melhor, confiança de que você está no caminho certo. Por que estão seguindo falsos outros ídolos? Porque você deixou de ser um ídolo para ela, ídolo no bom sentido, referência. Os nossos jovens estão precisando de esperança, estão se matando, e precisam de confiança. Eu não lhes prometo a mim mesmo, o que eu lhes digo: confie em Jesus Cristo, e confie na igreja que Ele instituiu, confie na palavra de Deus que não decepciona, confie na assistência do Espírito Santo. Ninguém vive sem esperança e sem confiança. São as duas palavras que o Papa Francisco escolheu para este ano de 2017, no meio do olho do furacão que estamos vivendo, desde um Trump da vida, de um Estado Islâmico e de um Brasil esfacelado. Confiança e esperança, cristãos batizados. Essa é a palavra-chave para nós, discípulos hoje do ressuscitado. Termino voltando ao que comecei. Temos o tempo para fazermos uma experiência, mas confiemos mais na misericórdia de Deus, na ação do Espírito Santo. Começa-se a semana da unidade dos cristãos,
aonde nós começamos a clamar: Espírito Santo, venha sobre a igreja, venha sobre o Papa, venha sobre nós, venha sobre nós nos fortalecer. Qual é a tua Judéia? Qual a tua Samaria? E qual o nosso confim, o nosso confins do mundo? Que o Espírito Santo nos ajude. Amém.